Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E louvada seja a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Meus amados irmãos, hoje nós iremos falar sobre um tema que é pouco falado na igreja e é um tema que infelizmente, muitos pregadores não pregam a respeito sobre isso. O tema de hoje é sobre o purgatório, as últimas misericórdias de Deus. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra. Se vocês ouviram sobre essa palavra, purgatório, vocês comentem aí no bate-papo. Comenta aí nos comentários e diga se vocês já ouviram falar sobre isso. Se vocês já conheceram pessoas que tiveram curiosidade, se vocês já ouviram de fato pessoas que falaram sobre purgatório, vocês coloquem aí no comentário. Aí a questão vem essa: o que é o purgatório? Eu quero começar aqui com vocês num livro, na Palavra de Deus, né? Que a Palavra de Deus como diz São Paulo, ela nos exorta, nos ensina, nos corrige, né? O que a Palavra de Deus diz sobre o purgatório? Está em Mateus, capítulo 18, do versículo 34 ao 35. Mateus 18, do 34 ao 35. Vai dizer o seguinte: assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele gostava muito, não é que ele gostava, mas era o modo de falar daquela época dele, falar em parábolas. E em Mateus capítulo 18 fala dessa parábola, que é a parábola do devedor implacável. Que Jesus contou uma palavra para as multidões e ele fala a respeito dessa palavra, dessa parábola, aliás, ele fala a respeito, né, dessa parábola. Existe na teologia católica um nome chamado, até o catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, que é um nome chamado espiritual, né, a parte espiritual, a leitura espiritual da palavra, né, que se chama alegoria, né, analogia, aliás, perdão, analogias. O que é essa analogia? É aquilo que Jesus escreveu na parte literal, na Bíblia, né? Que Deus escreveu na Bíblia, onde fala sobre o sobrenatural, tem uma analogia com o sobrenatural. Ou seja, quando Jesus falou aqui para multidões, ele estava falando um trecho aqui do capítulo, do versículo 35. Ele diz: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, Jesus estava contando essa parábola, mas apontando para o céu, apontando para o sobrenatural. E se vocês forem encontrar na Bíblia a palavra purgatório, vocês não vão encontrar, mas a tradição da igreja, a nossa bendita tradição sagrada, nos ensina que esse trecho fala sobre o purgatório, fala sobre as almas que ainda estão em purificação, né? Que almas nesse estado, eu vou dizer um estado, porque não tem uma palavra própria para dizer onde essas almas ficam, mas eu vou dizer um lugar.
um estado onde essas almas ficam, que foram perdoados todos os pecados mortais, onde as almas ficam lá em um estado de purificação, ou seja, o fogo divino purifica a alma daquela pessoa nesse estado, nesse lugar. É uma purificação, como a gente pode dizer por analogia, um fogo purificador, né? Muitos santos tiveram, né, revelações a respeito desse dogma, né? Não é uma verdade de fé da nossa igreja, né? Purgatório. Porque aquele que é cristão, católico, ele tem que seguir o que a tradição e o magistério da igreja diz. Então, o purgatório é um lugar que a igreja deu esse nome purgatório porque é um estado de alma, onde a alma fica e ali vai ser purificada, e quando terminar esse processo de purificação eles vão para o céu, para a beatude divina, né? Ver a Deus, porque as almas do purgatório ele não vê Deus ainda, face a face. Eles estão lá na parte de purificação, mas eles não vê Deus face a face. E alguns santos, como São Dom Bosco, né? Que eu vou ler um trecho aqui com vocês, dá a respeito de um sonho que ele teve, onde o seu anjo da guarda o levou em espírito para esse lugar, entre aspas, né? Esse lugar onde essas almas estavam. E lá ele conta um diálogo com um bispo um bispo que ele conhecia, mas ele não cita o nome, mas ele conhecia. Mas tinha mais de 2 anos que ele já tinha morrido, esse bispo. E São Dom Bosco ele teve essa graça de Deus, que é dada a algumas almas, para ir até o purgatório, né? Aí vamos ler aqui um trecho aqui para vocês. Vai ficar um pouco longo, mas se vocês assistirem até o final, vocês vão ganhar muito enriquecimento espiritual da graça de Deus, e vocês vão se aprofundar mais ainda no mistério da fé da nossa igreja. Ele começa, não é quando ele começa, mas vamos ler um trecho aqui que ele fala a respeito desse bispo. Passando assim de um aposento a outro, vi finalmente no fundo de um corredor uma porta. Entrei e me encontrei num salão grande que superava em magnificência a todos os demais. No fundo dele, sobre uma cadeira de espalda alto, avistei um bispo, majestosamente sentado, em posição de quem se prepara para dar a audiência. Aproximei-me com respeito e fiquei admiradíssimo por reconhecer naquele prelado um íntimo amigo meu, que era ele não fala o nome. O bispo, falecido há mais de 2 anos, parecia nada sofrer. Seu aspecto era radiante, afetuoso e tão grande beleza que nem sequer poderia exprimir. Antes de continuar, irmão, quero abrir aqui uma roda de rodapé. Segundo os santos que tiveram a revelação sobre o purgatório, diz que essas almas ele é tipo um degrau, uma escada. Vamos pegar aqui uma escada, né? Cada escada tem um degrau, né? Pra gente subir em cima dessa escada, e cada escada tem um degrau. Aí o que é que os santos falam que tiveram essa revelação? Que é uma revelação privada, mas depois de São Leão XIII deixou um decreto dizendo que todos os fiéis podem acreditar em uma revelação privada, desde que esteja dentro da fé da tradição da igreja. Aí vamos lá, continuando. Imaginamos uma escada.
É, em cada escada tem um degrau, né? Para você subir, a cada degrau você subir um. Ou seja, alguns santos tiveram uma revelação dizendo que cada alma estava em um aposento diferente. Ou seja, cada uma ali sofria de um pecado que ele tinha cometido. Por exemplo, Santa Catarina de Sena viu o purgatório. Ela disse que viu uma pessoa, um fogo, uma alma com fogo na língua, queimando a língua. Ou seja, ali são os pecados que a pessoa cometeu, que não deu tempo de se purificar, mas ali no purgatório ela estava purificando o pecado que ela cometia pela língua. Ou seja, cada degrau, cada aposento tem cada aspecto diferente de um pecado que a pessoa cometeu. Um pecado leve, que não deu tempo de se purificar. Aí continuando aqui. Aí o Dom Bosco vai conversar com esse bispo, né? Ó senhor bispo, vós por aqui? Perguntei com grande alegria. Não me vê? Respondeu o bispo. Mas como isso, ainda estás vivo? Não morrereis? Não morrestes? Aí o bispo responde, sim, morri. Se morrestes, como é que estás sentado aqui tão radiante e satisfeito? Se ainda estás vivo, por caridade, esclarecei-me. Na diocese há um outro bispo, Dom, ele não fala o nome, em vosso lugar. Como é que se esclarece essa confusão? A esse bispo diz a São Dom Bosco, esteja tranquilo, não se preocupe que já estou morto. Ainda bem que já está um outro em vosso lugar. Sei disso, o senhor Dom Bosco está vivo ou está morto? É Dom Bosco, né? Com a sua curiosidade, né? É a simplicidade do santo, né? Que da nossa alimentação, que é pouca, né? Nem a teologia é capaz de explicar exatamente o que é esse estado, né? A gente só faz, os teóricos só fazem uma analogia de como se parece esse estado, né? Aí ele diz aqui, eu estou vivo, não vedes que estou aqui em corpo e alma? Aqui não se pode vir com corpo, o bispo fala, mas sem embargo, aqui estou. É o que ele parece, mas não é assim. Eu me apressava em falar-lhe, fazendo perguntas e mais perguntas, sem receber resposta. Tinha medo que o bispo desaparecesse, pelo que roguei. O senhor bispo, por caridade, não me deixeis. Necessito saber muitas coisas. Dizei-me, senhor bispo, salvastes vossa alma? Os bispos, vendo tão ansioso, disse, não se aflige tanto, e fique calmo, que não fugirei, pode falar. Dizei-me, senhor bispo, estáis salvos? Olhe-me, observe como estou robusto, cheio de losânimo e brilho. Seu aspecto me dava realmente a certeza de que estava salvo. Mas, não me contentando com essa impressão, repliquei. Dizei-me se estás salvo. Sim ou não? Sim, eu estou em um lugar de salvação. Mas está no paraíso, gozando do Senhor, ou no purgatório? Estou em um lugar de salvação, mas ainda não vi a face de Deus. Ainda necessito que reze por mim. Tá vendo, irmão, como a tradição nos fala sobre isso? São Dom Bosco estava dialogando com esse bispo que estava lá no purgatório. E São Dom Bosco é considerado um santo muito conhecido, doutor da igreja. Se não me falha a memória, mas ele é um doutor da igreja. E é sempre a revelação dos santos, os santos sempre nos ensinam como se aproximar mais de Deus, porque eles próprios viveram essa experiência de amor com Deus aqui na Terra, né? E
E quem está, irmãos, é o que eu esqueci aqui de falar para vocês, que me veio agora. E quem está lá no purgatório, as almas que estão lá no purgatório, elas estão lá, mas elas estão se purificando, mas depois desse processo de purificação, elas vão para o céu, ou seja, ver a Deus face a face. É por isso que o tema dessa pregação, essa formação, é as últimas misericórdias de Deus. Porque Deus, olhando a nossa fragilidade, nossa pequena fragilidade, a nossa miséria, Deus conhece a nossa miséria e sabe que o homem por si só não consegue amar Deus como ele merece ser amado. E muitas almas e muitas pessoas não. Isso é um dado de 99% das pessoas que vão para o purgatório, porque não se purificaram dos seus pecados, né, que foram perdoados, mas existe uma certa purificação, porque para entrar para a vida eterna, a pessoa tem que ser muito santa mesmo. Ou seja, ter uma grande intimidade com Deus, ser uma pessoa de sétima morada, que já aqui na Terra, nada, a pessoa de sétima morada é aquelas pessoas que na Terra vê Deus face a face, é como se visse Deus face a face. É como se a alma de sétima morada estivesse no céu, aqui na Terra, entende? A gente tem que lutar muito para chegar aí, mas não por mérito nosso. Eu fico aqui dizendo para vocês, digo para vocês, não é por mérito nosso. Quem irá fazer nós santos é Deus, mas com a nossa colaboração para a salvação. Aqui eu quero ler também uma outra santa da Igreja Católica, né? A nossa santa conhecida como Santa Faustina Kowalska, a santa que teve a revelação do texto da misericórdia, né? Sobre a devoção ao Jesus misericordioso. Essa deve sim, irmãos, essa deve sim, como São Dom Bosco e de outros santos, deve se acreditar nessas revelações desses grandes santos. Santa Faustina, ela pergunta às almas do purgatório, que ela teve a mesma experiência que São Dom Bosco, o anjo da guarda levou ela à parte, para lá, em espírito. Ela pergunta às almas do purgatório o que fazia mais ela sofrer naquele lugar. Aí as almas do purgatório responderam: era sentir distante e abandonado por Deus. Aí o Senhor pega e diz para ela: minha misericórdia não quer isso, que as almas se sintam abandonadas lá no purgatório, mas a minha justiça pede isso. Entende? A justiça de Deus pede isso. Ou seja, irmãos, é muito difícil assim dar uma analogia, mas eu vou tentar aqui dizer para vocês como é que essa alma se suporta lá no purgatório. Imagine aí você com uma ferida, em qualquer canto do seu corpo, ou na mão, ou no pé, uma ferida que não está cicatrizada, mas a todo dia está lá. Todo dia está lá, doendo, inquietando você, doendo interiormente, e aquela ferida nunca se sara. Ou seja, é assim que uma alma do purgatório, entre aspas, fica lá. Ou seja, as almas lá do purgatório, ela não recebe consolações, que uma consolação que possa dizer da vida eterna, uma consolação que lá não haverá mais choro, como diz o Apocalipse, né? Lá não haverá mais choros, nem ranger de dentes. A alegria lá é completa no céu. Mas só que essas almas do purgatório, ela tem que passar por esse processo de purificação para entrar no purgatório, ou para entrar no céu, aliás. Perdão por essas músicas aqui, não, perdão.
E, e essa alma no purgatório ela sofre, irmãos. É como se fosse um fogo, que alguns santos dizem que esse fogo é parecido com o fogo do inferno. É um fogo que constantemente está lá, queimando, purificando a alma, purificando. E o fogo do inferno mas só que a diferença do fogo do purgatório e o fogo do inferno é que as almas do purgatório vão para o céu, mas o que está lá no inferno, elas vão permanecer lá, sofrendo eternamente. Mas essas almas do purgatório não, elas vão para o céu. Elas vão para o céu depois do processo de purificação, entende? Elas vão para o céu. E, irmãos, isso é uma grande misericórdia de Deus. É a última misericórdia de Deus que Deus fez por nós, irmãos. Para nós passar direto para o céu, a gente tem que pedir muito a Deus para que nós não possamos ir para o purgatório. Para que Deus nos purifique, pedir a graça de que Deus nos purifique já aqui nesta terra, entende? Porque as almas, irmãos, as almas que estão lá, uma pessoa que morre em pecado mortal, ela não vai para lá, mas elas vão direto para o inferno. Pessoas que morrem em pecado grave, que vai contra os mandamentos, entendeu? Com consentimentos e plena convicção que aquele pecado, se eu cometer, eu vou para o inferno. Essas pessoas que cometem esses pecados, elas não vão para lá, mas vão para o inferno diretamente. Essas pessoas que vão para o purgatório são pessoas santas, e alguns santos dizem que as pessoas lá são santas, mas só que ainda tem que se purificar, entendeu? São pessoas que tiveram uma grande intimidade com Deus aqui na terra. Uma grande intimidade com Deus, amor a Deus aqui na terra, com todas as suas forças, com toda a sua vontade de amar Deus eternamente. E uma das soluções que a gente tem, irmãos, de ir para o céu direto e não passar pelo purgatório, é um exemplo de Santa Teresinha, irmãos. A Santa Teresinha, para o nosso tempo, ela é perfeita, porque nós passamos num tempo de paganização muito grande dentro da igreja. Eu, se fosse catequista, irmãos, eu abriria uma exceção só para ter uma aula só sobre os novíssimos, que é sobre o inferno, o céu, o inferno e o purgatório. Porque são bases essenciais, irmãos, e tem muito grande aprofundamento e muita constância nesses três temas, entendeu? Porque, como diz em Provérbios, uma alma que ama a Deus, ela não tem medo de pecar aqui na terra, entende? Ou seja, irmãos, essas pessoas que estão no purgatório, elas tiveram uma intimidade grande com Deus. E no nosso tempo, irmãos, é um tempo de muita turbulência, né, que nós vivemos, de sofrimento e sofrimento atrás de sofrimento. E Santa Teresinha, ela nos dá Deus nos dá através de Santa Teresinha um caminho para essa purificação, entendeu? Porque o sofrimento, ela sendo ofertada para Deus, ela purifica tanto a sua alma, e como ela pode, através do seu sofrimento, salvar outras almas. Entende? Salvar outras almas. Você se purifica e pode salvar outras almas também através dessa oferta do seu sofrimento. Hoje eu não sei o que é que vocês estão sofrendo hoje, mas se vocês estiverem passando por algum problema ou dificuldade, e vocês fizeram de tudo para que esse problema seja resolvido e ainda não se resolveu, oferte para Deus. Senhor, eu entrego esse sofrimento. E você ofertando esse sofrimento, você tanto se purifica a sua alma, como purifica
como pode salvar uma alma, entende? Uma alma pecadora. Um exemplo claro da intercessão é que era o exemplo de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela tinha, como ela dizia para a irmã dela, a irmã Maria, né, depois que ela entrou pelo Carmelo, ela se chamou Irmã Maria, o Sagrado Coração, que ela denomina, né, Santa Teresa denomina como uma terceira mãe dela. Ela ela costumava contar as experiências que ela tinha com Deus, né? Elas dialogavam uma com a outra, né? E ela falava, irmão, do Pranzini, o famoso Pranzini, né? Que era um pecador, era um assassino, né? Um assassino, e ela dizia, e ela rezava para Deus, pedindo a Deus a salvação daquela alma pecadora, que certamente se ela não intercedesse por ele, aquela alma iria para o inferno, por conta do seu pecado, né? Por conta da sua má vida. E ela rezou pedindo a Deus essa graça de salvar esta alma, né? E ela intercedeu, e ela conta que Deus deu um sinal para ela de que Pranzini estava no céu. Pranzini tinha se salvado. Ou seja, irmãos, ao meu ponto de vista, eu lendo esse trecho de Santa Teresinha, ou seja, Pranzini se salvou, mas ele não foi para o céu direto, mas ele foi para o purgatório, entende? Por conta que, como ele tinha uma vida desregrada, não tinha uma vida de intimidade com Deus, Pranzini, ele foi salvo através da intercessão de Santa Teresinha. Mas ele não tinha dado tempo dele purificar aqui na terra esses pecados que ele cometeu. Ou seja, é por isso que eu digo que Pranzini foi salvo para o purgatório. Ele foi para o purgatório, porque está lá no estado de purificação. Se não tiver já sido tirado de lá, né? Porque Santa Teresinha, eu acredito que ela não deixou de interceder por ele. E outra forma, irmão, de nós se purificar aqui na terra, é fazer obras de caridade. Ou seja, dar esmola, como é no tempo da quaresma, né? Dar esmola, ofertar nossa dar esmola ao que necessita, né? Porque, como diz a palavra do Senhor, a caridade purifica um monte de pecado, encobre um monte de pecados. Outra solução que vocês podem fazer é rezar pelas almas do purgatório. Irmãos, esta é a maior obra de misericórdia que a pessoa pode ter aqui na terra, é rezar pelas almas do purgatório. Oferecer o seu sofrimento, oferecer missas por essas almas do purgatório. Por que, irmãos, essa obra de misericórdia é tão grande? Porque as almas que estão lá no purgatório, eles lá nada podem fazer para que aquelas penas, entre aspas, aquela purificação, possam levar ele diretamente para o céu. Logo, né? Rapidamente para o céu. Eles não podem fazer mais nada. Ali eles têm que passar o tempo todo ali se purificando. E as nossas orações e os nossos sacrifícios, irmãos, ajudam essas almas do purgatório a se salvar. A se salvar não, aliás, perdão. A se ter mais, acelerar o processamento e purificação dessas almas lá no céu, lá no purgatório, para que elas possam ir para o céu. Nós podemos interceder por eles, mas eles não podem interceder por nós. Segundo diz a tradição, mas alguns santos dizem que eles podem interceder. Santo Afonso de Ligório, ele até dizia que as almas do purgatório podiam interceder por nós. Mas a tradição católica, a tradição, o magistério da igreja diz que elas podem interceder quando elas estiverem no céu. Imagine aí, irmãos, você oferecendo missas, o seu sacrifício
por uma determinada alma do purgatório, hein? E elas indo para o céu, e lá elas, e vocês ter através daquela alma que foi para o céu, que estava no purgatório, interceder por vocês aqui na terra, pedindo a Deus as graças necessárias para a sua salvação. Isso é a maior obra de misericórdia que nós podemos fazer por essas grandes almas, por essas almas que tiveram intimidade com Deus. Nós podemos, irmãos, eles não podem interceder por nós enquanto estiver no purgatório, mas nós podemos tirá-los de lá, através do nosso sacrifício, através da nossa oração. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, irmãos, através dessa formação. Que vocês tenham mais devoção a essas almas do purgatório, porque essas almas lá nada podem fazer para acelerar o processamento de purificação, mas nós sim podemos fazer. E como diz Jesus, né, não há obra de amor, maior obra de amor não há do que doar sua vida pelo irmão. Ou seja, irmãos, nós somos irmãos lá, essas pessoas que estão no purgatório, nós somos irmãos. Porque Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele